Bom dia a todos. Meu nome é Marco Aureliana, sou professor do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG e gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema de neurooftalmologia. A neurooftalmologia se refere à área da oftalmologia e da neurologia relacionada a dois grandes ramos: os distúrbios da função aferente, isto é, as alterações que acometem desde os neurônios na retina até o córtex visual, nas vias ópticas, e o segundo ramo, os distúrbios da motricidade ocular, por doenças das estruturas no sistema nervoso relacionada ao movimento dos olhos. Quanto ao primeiro ramo, o sistema visual aferente, é bom lembrar que as estruturas oculares são meios para que o estímulo visual chegue de maneira adequada, da melhor maneira possível, até a retina, onde esse estímulo é codificado e transmitido através das células nervosas e seus axônios até o córtex visual occipital, onde ele é decodificado e transformado em imagem. Portanto, a retina é uma extensão do cérebro. As células fotomotoras, cones e bastonetes são neurônios de primeira ordem. Os axônios das células ganglionares, também situadas na retina, vão formar um nervo óptico, que vai fazer sinapse no tálamo, no corpo geniculado lateral, e estas células do tálamo vão enviar seus axônios, formando as radiações ópticas até o córtex calcáreo, como vocês podem ver aqui, o olho com a retina, o nervo óptico, o quiasma óptico, o trato óptico até o tálamo, e do tálamo formando as radiações ópticas que vão até o córtex calcarino occipital. O exame neurooftalmológico é bastante simples e pode ser realizado nos ambulatórios gerais de medicina de maneira fácil. A maior parte deste exame neurooftalmológico não requer equipamentos mais complicados ou sofisticados. Basta uma tabela de acuidade visual, como esta aqui, que é disponibilizada gratuitamente na internet, e nós devemos medir a função visual de cada olho separadamente. Essa tabela, a gente pede ao paciente para fazer na leitura dos algarismos aqui, e aqui tem o quanto que o paciente enxerga, e de modo que é muito fácil examinar a acuidade visual de nossos pacientes. Nós precisamos também de uma lanterna. Uma lanterna, nós tampamos um olho do paciente e perguntamos se o paciente percebe o brilho da luz neste olho igual ele percebe neste outro olho aqui. Então, vamos alternando a luz de um olho ao outro para saber se o paciente percebe a mesma intensidade luminosa nos dois olhos. Nós usamos também um objeto colorido, aqui uma caneta, mas pode ser qualquer outro objeto, vermelho, e perguntamos se o paciente percebe a cor. Que cor é esta? E se este tom de vermelho que o paciente percebe neste olho esquerdo é igual a ele vai perceber aqui no olho direito. Então, uma comparação da cor neste olho com a percepção da cor neste outro olho. Também de maneira muito fácil a realização. Ou nós podemos usar também
o livro de Ishihara, aqui as chamadas pranchas de Ishihara, que nós temos um número colorido aqui num fundo de outra cor, para saber se o paciente consegue ler este número aqui. Essas pranchas de Ishihara também estão disponibilizadas gratuitamente na internet e todos podem ter em seus celulares. Um outro teste importante também é o teste de sensibilidade ao contraste. O contraste entre as letras, os optotipos pretos, num fundo teoricamente absolutamente branco. Então, preto total num branco total. Isso é o que a gente vê nos testes de acuidade visual. Mas nós podemos diminuir a intensidade do preto, colocando percentuais de tinta nesse preto. Então, nós vamos diminuindo e vendo quanto de intensidade de preto o paciente consegue perceber num fundo totalmente branco. Isso é chamado sensibilidade ao contraste e é uma função visual muito precocemente acometida nas doenças das vias visuais, principalmente do nervo óptico. Uma outra parte do exame neurooftalmológico refere à oftalmoscopia. Nós vamos ver então a retina do paciente, o disco óptico, a mácula, né, e os vasos do paciente. Nós fazemos isso com oftalmoscópio monocular, ou nós fazemos isso através de uma oftalmoscopia binocular e o uso de uma lente aqui. Por isso é chamado indireta, oftalmoscopia binocular indireta. A vantagem deste método é que nós podemos usar diferentes lentes para ver estruturas de maneira diferente no fundo do olho. E nós temos aqui uma visão muito mais ampla do que na oftalmoscopia monocular. Então, nós temos aqui o disco óptico, a retina, os vasos, grande parte de toda a retina aqui. Uma outra parte importante do exame neurooftalmológico refere ao exame da mácula. Então, nós usamos essa tela, chamada tela de Amsler, em que nós colocamos situada a mais ou menos 40 centímetros de distância do olho do paciente. Pedimos para o paciente fixar no ponto central e perguntamos se ele está vendo todas as linhas de maneira reta. Aqui, nessa ilustração, as linhas estão curvas, tortas, denotando, então, uma alteração na visão central do paciente, dos 10 graus centrais ou da visão macular. Tá? Provavelmente existe alguma alteração na mácula quando esse paciente tem essa percepção que nós denominamos metamorfopsia, uma alteração da forma. Uma outra parte importante do exame neurooftalmológico é o campo visual. Então, nós podemos fazer esse campo visual de confrontação, comparando o nosso campo visual, que teoricamente é normal, com o campo visual do paciente. Então, nosso campo visual aqui do olho direito com o campo visual do olho esquerdo do paciente. E nós temos aqui vários distúrbios de campo visual de acordo com o local de acometimento, se no nervo óptico, se no quiasma óptico, no trato óptico, no corpo geniculado lateral, nas radiações ópticas temporais, parietal ou no lobo occipital. Então, nós temos vários distúrbios aqui de campo visual de acordo com a localização da lesão. E nós usamos a lanterna também para pesquisar o defeito pupilar aferente relativo, que significa uma provável lesão em um dos nervos ópticos do paciente. Aqui de um paciente normal, uma pessoa normal, em penumbra, um pouco escuro, a gente vê que existe uma dilatação pupilar nos dois olhos. Quando nós jogamos a luz em um olho, nós vamos ter a miose aqui diretamente ou consensual no outro olho. E quando nós mudamos a luz de um olho para o outro olho, então nós vamos ver que normalmente a miose persiste, a contração da pupila persiste.
Num paciente que tem uma doença no nervo óptico direito, como nesse olho aqui, o que acontece? Normalmente as pupilas são simétricas aqui, então um pouco dilatadas, por causa que está um ambiente um pouco escuro. Quando nós jogamos a luz no olho normal, nós vamos ter uma contração da pupila diretamente e consensualmente no outro olho. Mas quando nós passamos a lanterna do olho normal para o olho cujo nervo óptico é doente, ao invés da gente ter a manutenção da miose, da contração pupilar, a pupila vai dilatar. Então, isso é chamado defeito pupilar aferente relativo, que significa provável doença no nervo óptico deste olho direito. Nós também usamos exames complementares em neuroftalmologia. Aqui, uma retinografia, que nós temos o disco óptico, a mácula do paciente, temos toda a retina vista, os vasos. Nós usamos a angiografia com injeção de contraste para ver melhor os vasos, para ver defeitos do epitélio pigmentar da retina, todos esses pontos brancos aqui, para ver se existe algum extravasamento de contraste nos vasos ou no disco óptico também. Nós usamos o potencial evocado visual, que o paciente fixa os olhos numa tela em xadrez, alternando os quadrados pretos para os brancos e os brancos para os pretos, de maneira constante. Vai havendo essa alternância dos quadrados pretos e brancos. E esse estímulo visual é levado até o córtex. Nós medimos o quanto de tempo, quanto demora o estímulo visual ir da retina até o córtex. Nós colocamos eletrodos no couro cabeludo, na região occipital, e medimos. Aqui nós temos uma onda chamada P100, potencial 100, que significa 100, significa que normalmente a formação desse potencial se dá em 100 milissegundos aqui. Cada partição aqui demora 50 milissegundos, então nós temos 100 milissegundos. Nesse caso, nós temos o potencial aqui em 134 milissegundos. Significa que houve um atraso de transmissão do potencial e, então, denotando doença nas vias ópticas aí mais anteriores. E aqui nós temos o campo visual, uma perimetria automatizada, em que nós temos um defeito, principalmente no quadrante inferior de cada campo visual aqui do olho, que nós temos aqui do olho esquerdo e do olho direito, e nós temos aqui a parte inferior direita do olho esquerdo e a parte inferior direita do olho direito. Então, nós chamamos de hemenopsia, hemenopsia homônima, metade do campo visual, do mesmo lado de cada olho, do olho direito, do olho esquerdo e do olho direito, do lado direito do olho direito. E essa quadrantanopsia, aqui homônima inferior, ela é típica de lesões do lobo parietal. Aqui na ressonância magnética, que é um outro exame também que nós usamos, complementar ao nosso exame físico do paciente, e essa ressonância demonstrou aqui um infarto com circulação luxuriante no lobo parietal esquerdo, levando a uma quadrantanopsia homônima direita. Então, lado esquerdo do cérebro, direito do campo visual. Aqui um outro teste, que é o ultrassom, ecografia, B dos nossos pacientes, e que nós vemos aqui, nesse caso, um aumento da reflectibilidade aqui na papila, denotando, então, uma calcificação da papila ou disco óptico aqui. Isso é causado por drusas, que são anomalias congênitas do disco, em que vai havendo calcificação progressiva da papila. E aqui
um exame mais recente, uma tecnologia mais recente, chamada tomografia de coerência óptica, que nós medimos a espessura da camada de fibras nervosas peripapilar, em volta da papila aqui. Então, neste paciente absolutamente assintomático, mas paciente com uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, nós notamos que existe também desmielinização aqui das fibras do nervo óptico aqui. E aqui nós vemos, então, que esse paciente, na parte temporal, aqui no gráfico em vermelho, já existe uma diminuição da espessura da camada de fibras nervosas aqui da retina. As principais causas de neuropatias ópticas são as anomalias congênitas do disco óptico, como as drusas com calcificação da papila, doenças heredodegenerativas, aqui um exemplo de neuropatia óptica hereditária de Leber, com várias alterações vasculares no disco óptico. As neurites ópticas, os processos inflamatórios, aqui nós temos uma hiperemia do disco, com edema do disco por dengue, uma neurite óptica por dengue, e se a inflamação acomete a retina, nós temos neuroretinites. Nós temos a isquemia, então um infarto do segmento anterior do nervo óptico, mostrando aqui uma hemorragia peridiscal, um edema e uma palidez do disco óptico por falta de circulação sanguínea. Então, é um infarto do segmento anterior do nervo óptico que acontece comumente em pessoas que têm fatores de risco para doença vascular cerebral, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes ou doenças de coagulação. Mas também o nervo óptico pode ser acometido por doenças tóxicas e nutricionais, por tumores e por trauma. Doenças do quiasma são muito fáceis de ser diagnosticadas porque dão um defeito típico no campo visual, que é uma hemianopsia bitemporal. Como vocês veem, o campo temporal do lado esquerdo e o campo temporal do lado direito estão acometidos e o paciente não enxerga dos seus lados. Então, aquele paciente que vai esbarrando em outras pessoas, esbarrando em objetos quando caminha, porque ele não tem visão lateral. 95% das pessoas que têm esse distúrbio de hemianopsia bitemporal têm uma de 4 doenças: adenoma de hipófise, que é a mais comum, meningioma do tubérculo da célula, como mostra aqui na tomografia computadorizada, crâniofaringioma, que é um tumor de restos embrionários da bolsa de Hutchinson, como nós vemos aqui, cometendo também o quiasma óptico, ou aneurisma da artéria carótida interna, como nós vemos aqui, um pouco mais lateralizado, mas também comprimindo o quiasma óptico. Então, hemianopsia bitemporal é muito fácil de diagnosticar porque o paciente tem 95% de chance de ter uma dessas 4 doenças aqui. Bom, o segundo ramo da neurooftalmologia refere aos distúrbios de motilidade ocular. Nós temos vários distúrbios da movimentação dos olhos que nós podemos classificá-los como distúrbios supranucleares, aqueles que estão acima dos núcleos dos nervos de movimentação ocular, que são o terceiro, o oculomotor, o quarto, que é o troclear, e o sexto, que é o nervo abducente. Então, as estruturas acima dos núcleos desses nervos, quando acometidas, levam a vários distúrbios de movimentação dos 2 olhos conjugadamente. O movimento rápido dos olhos é acometido, ou o movimento lento de segmento, quando a gente vai seguindo um objeto em movimentação, ou a presença de nistagmo ou de um flater ocular, um tipo de um tremor ocular, ou opsocronos, que é um movimento involuntário, absolutamente irregular de ambos os olhos. E as paralisias dos movimentos conjugados dos olhos, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, os olhos se movimentam de maneira conjugada
Então, pode haver distúrbio desses movimentos conjugados por alterações de estruturas supranucleares. Nós podemos ter as paralisias internucleares, quer dizer, paralisias por alterações das fibras que conectam um núcleo com o outro núcleo. Então, o núcleo do terceiro nervo, situado no mesencéfalo, com o núcleo do sexto nervo, situado na ponte. E nós temos as paralisias dos terceiro, quarto e sexto nervo, especificamente, e as miopatias oculares, as doenças dos próprios músculos da órbita, que vão, então, causar alterações da movimentação dos olhos. Aqui nós temos um exemplo de paralisia do olhar conjugado vertical. Então, vocês reparem nesse paciente, nesse jovem, olhando para frente, parece normal, mas quando ele tenta olhar para cima, vocês observam que ele não consegue elevar os dois olhos procurando esse objeto acima dos seus olhos. Ou para baixo, ele movimenta um pouco, mas ainda bastante restrito a intensidade, a amplitude do movimento para baixo. Então, ele tem uma dificuldade de movimentação nesse sentido vertical, para cima e para baixo. Então, ele tem uma paralisia supranuclear que controla a movimentação dos dois olhos simultaneamente, nesse sentido vertical. A estrutura que controla este movimento vertical conjugado dos olhos é o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial. É uma estrutura próxima ao aqueduto no mesencéfalo, aqui mostrado em amarelo, este núcleo de um lado e de outro. E este núcleo tem células que dão axônios, fibras, que vão passar para o outro lado do mesencéfalo. Fibras que passam de um lado para outro são chamadas comissuras. Então, nós temos aqui a comissura posterior, que são fibras que saem deste núcleo passando para o outro lado, de um lado ou do outro. E vocês veem que essa comissura está muito próxima ao aqueduto e aqui a pineal. Então, doenças que levam a uma dilatação do aqueduto, feito hidrocefalia, vão lesar imediatamente essa estrutura, que é a comissura posterior, ou diretamente os próprios núcleos, aqui o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, ocasionando um distúrbio de movimentação vertical dos dois olhos simultaneamente. As causas principais são, naturalmente, o tumor da pineal. A pineal está... Um outro distúrbio aí acima dos núcleos dos nervos cranianos, ou conectando um núcleo com o outro, é chamada oftalmoplegia internuclear. Aqui, nesse caso, nós temos uma alteração do feixe que leva, aqui no olho direito, a conexão do núcleo do terceiro nervo do lado direito com o núcleo do sexto nervo do outro lado, do lado esquerdo. O núcleo do terceiro está no mesencéfalo, o núcleo do sexto está na ponte. Então, existe aqui uma conexão entre o mesencéfalo de um lado com a ponte do outro lado, com o núcleo do outro lado. Este fascículo que conecta o terceiro de um lado com o sexto do outro lado chama fascículo longitudinal medial. Então, o envolvimento do fascículo longitudinal medial vai levar a um quadro chamado oftalmoplegia internuclear, que é fácil de diagnosticar, porque o indivíduo tem uma paralisia de adução do mesmo lado, e um nistagmo do olho que abduz. Então, ele não consegue aduzir um olho do lado lesado, e o outro olho que abduz, ele abduz normalmente, mas ele tem nistagmo, ele bate.
Essa paralisia pode ser unilateral, de um lado só, ou bilateral, como neste caso deste paciente com esclerose múltipla. Então, existe uma desmielinização de ambos fascículos longitudinais mediais. Então, aqui nós vemos ele tentando abduzir aqui. Então, ele abduz bem o olho esquerdo, mas ele não aduz o olho direito. Então, ele tem uma oftalmoplegia internuclear direita. E aqui, quando ele olha para o outro lado, ele olhando para o lado direito, ele abduz bem o olho direito, mas ele não aduz o olho esquerdo. Então, ele tem uma oftalmoplegia internuclear à esquerda. Então, ele tem uma oftalmoplegia internuclear bilateral por uma doença desmielinizante que acometeu ambos fascículos longitudinais mediais. E nós podemos também ter as paralisias dos nervos individualmente. O terceiro, nervo oculomotor, que inerva estes músculos e que reto medial, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior, o músculo elevador da pálpebra, e ainda tem fibras parasimpáticas que levam à contração da pupila. As paralisias do terceiro nervo vão causar, então, uma ptose, por causa do elevador da pálpebra está cometido, então a pálpebra cai, o indivíduo tem uma ptose, mas quando nós elevamos a pálpebra desse paciente com o nosso dedo, o que nós vemos? Que a pupila está dilatada, tem uma midríase nesse olho, e o olho está desviado lateralmente e para baixo. Então, isso é bastante típico de paralisia do terceiro nervo. E as causas são muitas. A causa mais frequente é a isquemia, pacientes hipertensos, diabéticos, mas também várias outras causas, traumatismo, neoplasias, aneurismas, inflamações e outras causas de doenças aí no sistema nervoso. A paralisia do quarto nervo, ela dá uma diplopia. O indivíduo enxerga dobrado e a diplopia é vertical, uma imagem acima da outra, por paralisia do músculo oblíquo superior. Tipicamente, este paciente tem a cabeça inclinada para um lado. Como vocês veem aqui, a cabeça está inclinada para o lado esquerdo. Significa, então, que ela tem uma oftalmoplegia aqui no nervo troclear direito. Então, o olho está desviado para cima. Aqui. E quando a gente faz com que essa paciente pede a ela para inclinar para o outro lado, ela está inclinada para o lado esquerdo. E a gente pede para ela inclinar para o lado lesado, a cabeça, que é o lado direito. Quando ela inclina a cabeça para o lado direito, a diplopia aumenta. Uma imagem fica mais distante da outra. Um olho mais alto, bem mais alto do que o outro aqui. E quando inclina para o lado oposto à lesão, o que vai acontecer é que ela tem um conforto, porque a imagem se funde, aqui ela já não tem mais diplopia. Então, quando ela inclina para o lado da lesão, aqui, quando ela inclina para o lado da lesão, ela tem um aumento da diplopia. Quando ela inclina para o lado oposto à lesão, a diplopia desaparece. Então, essa paralisia do quarto nervo, o nervo troclear. E são duas causas principais. Quase todos os casos são devidos a alteração congênita, mesmo que apareça em qualquer época da vida, ou a traumatismo. Mas outras causas, como isquemia, tumores, aneurismas, hemorragias, também podem levar à paralisia do nervo troclear com uma diplopia vertical. E, por fim, a paralisia do sexto nervo, do nervo abducente. O paciente tem, então, uma dificuldade de abdução do lado lesado. Aqui nessa paciente que vocês veem, quando ela olha para o lado direito, ela tem uma abdução muito boa nesse olho direito. Mas quando ela vai olhar para o lado esquerdo, repara que o olho esquerdo não abduz, ele não vai até aqui a capacidade que ele teria de chegar até neste canto aqui. Então, tem uma redução de abdução, uma paresia de abdução por alteração do sexto nervo deste lado. Aqui. Então, o paciente tem uma diplopia horizontal
como ele tem também mais frequentemente no envolvimento do terceiro nervo. E as causas principais de paralisia de abdução, de paralisia do sexto nervo, são hipertensão intracraniana, tumores, traumatismo, doenças isquêmicas, inflamações, infecções, aneurisma ou hemorragia subaracnoidea. Portanto, essas são as considerações que eu gostaria de fazer para vocês a respeito da área que nós atuamos, a neurooftalmologia. E se vocês tiverem perguntas ou se interessarem em ingressar no nosso programa de iniciação científica, no programa de extensão do nosso departamento, por favor, entrem em contato conosco através do departamento de oftalmologia ou pelo site contato@ciem.com.br. Muito obrigado a vocês pela atenção e tenham um bom dia.